Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje trago-vos um convidado que licenciou-se em Direito e, na verdade, o início do seu percurso profissional foi todo dedicado a esta área. Depois teve muitíssimos anos ligados a uma organização do grande consumo e em funções locais e também de responsabilidade mundial, dedicou toda a sua segunda parte de carreira à mesma área, tendo então depois abraçado inúmeros projetos, e é isso também que vamos tentar conhecer um bocadinho mais em detalhe hoje, porque a verdade é que a sua carreira tem continuado desde então e, portanto, tenho muito gosto em conversar hoje com o João Noronha Lopes, que nas suas variadíssimas funções é CEO de empresas, board chairman, founder de algumas e, portanto, vou tentar, João, fazer aqui minimamente de forma cronológica aquilo que deve ser o seu percurso profissional. Obrigada, João, por ter aceito o meu convite. Olá, Silvia, boa tarde e obrigado por estar aqui. João, dizia eu, licenciou-se em Direito. Recorda-se do que o levou a fazer esta escolha e não outra? Olha, eu acho que eu cresci um bocado com os meus pais a dizerem tu deves ir para advogado porque gostas muito de discutir e gostas, tens a mania que tens razão e portanto ouvi muito a crescer isso. Não acho que tenha sido isso que me levou a ser advogado. Eu acho que gostava sempre mais de algumas disciplinas que tinham a ver com a área de humanidades e, portanto, mais próximos do direito. Gostava de filosofia, gostava de história, gostava de português e, portanto, aproximou-se mais daquilo que eu achei que iria encontrar depois, mais tarde. E depois eu acho que tinha uma ideia um bocadinho romântica do advogado, de alguém que tinha um impacto imediato. E víamos aquelas séries do advogado que lutava pela inocência de uma pessoa e, portanto, tinha um impacto ali imediato. E eu acho que isso acabou, de alguma maneira, por influenciar este percurso e foi uma escolha absolutamente natural. Depois, quando, no decorrer do curso, foi ganhando cada vez mais gosto e sentindo que era, de facto, por ali também o seu caminho? Foi, quer dizer... Porque é um curso de muita cultura geral também, não é? Sim. Muito abrangente, ao fim e ao cabo. Sim, eu acho que depois, durante o curso, foi descobrindo outras coisas. Depois, uma vertente, se quiser, mais económica do curso, que eu gostei muito e que tinha a ver com a economia política, com relações económicas internacionais, e de alguma maneira já havia ali um bichinho da gestão que foi aparecendo, e que me fez também virar um bocadinho, olhar para algo que não era puramente as leis, mas aquilo que estava ali à volta das leis, e que depois acabou por ter uma influência mais tarde na minha vida. Dedicou os primeiros anos da sua carreira, de facto, a ser advogado. Acabou também por fundar uma sociedade de advogados. Como é que foi, tão jovem, criar o seu próprio posto de trabalho? Olha, nós estávamos numa sociedade de advogados muito conhecida e grande e depois o nosso sócio principal e nós éramos dois miúdos, saímos então para fundar a nossa própria sociedade. Era uma altura fascinante para se trabalhar em Portugal, porque era a altura em que havia muito investimento estrangeiro, entravam-nos clientes pelo escritório todos os dias, a querer investir em Portugal, a querer constituir empresas, a investir no imobiliário, a investir em várias áreas, e portanto teve essa fase apaixonante de nós sentirmos que estávamos a fazer acontecer as coisas. Depois envolveu uma grande responsabilidade, obviamente, não é? Porque eu era sócio com menos do que 30 anos e também há uma incerteza, não foram só facilidades, porque há o lado bom e depois há o lado mais arriscado, não é? Porque eu tinha casado há pouco tempo, já tinha filhos e, portanto, havia algum lado arriscado, se as coisas correm bem, ótimo, se as coisas não correrem bem, tu és sócio e, portanto, temos que aguentar algum tempo. Mas, no cômputo geral, foi uma aprendizagem ótima, com uma equipa ótima, com um sócio principal que confiou em mim e que depois até contribuiu para que eu acabasse por ter um cliente muito importante que depois acabou por ser o meu empregador durante muitos anos. Recorda-se esses primeiros anos de criação do próprio posto de trabalho, das responsabilidades acrescidas que acabou de mencionar que teve que assumir? Adquirem-se competências que ficam para sempre? Eu acho que se adquirem competências que ficam para sempre. Algumas delas eu acho que se aperfeiçoam já no curso de Direito, se quiser. Eu acho que, por exemplo, no curso de Direito é um curso em que nós debatemos muito, em que trocamos argumentos,
eu acho que isto me ajudou depois, mais tarde, em termos de capacidade de negociação, tanto na minha vida de advogado como na minha vida de gestor. Acho que o próprio curso também nos prepara muito, porque é construído, tem uma vertente prática muito grande sobre hipóteses e subhipóteses, e portanto dá-nos uma capacidade analítica e de previsão de cenários que nos ajuda depois, mais tarde, independentemente daquilo que nós vamos fazendo. E portanto tudo isso foram aspectos que depois me foram ajudando durante a carreira de advogado, e eu acho que os primeiros anos também foram muito importantes, porque nós tínhamos muitos clientes estrangeiros e, portanto, enfim, havia ali uma necessidade de nos adaptarmos a clientes diferentes. Tínhamos suecos, tínhamos libaneses e, portanto, foi importante também uma certa aculturação, se quiser, que num princípio de carreira acho que nos marca bastante. O João falava há pouco que acabou por ter a oportunidade de trabalhar com um cliente que acabou por ser depois o seu empregador. No ano 2000, o João chega, de facto, à McDonald's, onde foi assumir a direção da área de franchising e também a direção jurídica para Portugal, depois também para o sul da Europa. Como é que foi passar para o lado do cliente a um gigante como o McDonald's? Não foi uma transição muito complicada, até porque a McDonald's já era meu cliente e era o meu melhor cliente. E, portanto, eu fiquei surpreendido com o convite, porque nunca tinha equacionado a hipótese de trabalhar fora de uma sociedade de advogados. E era sócio naquela sociedade de advogados. Eles fizeram uma primeira abordagem, eu disse-lhes que não. E depois eles voltaram à carga com a possibilidade de ter uma carreira internacional naquela área, na área do franchising. E eu acho que foi um bocadinho a cereja em cima do bolo, não é? E foi isso que também me levou a mudar. Quando eu mudei, eu já conhecia muitas das pessoas, já conhecia a cultura da empresa, gostava muito da empresa e, portanto, foi uma transição fácil. A parte mais interessante para mim passou a ser que eu passei a ser membro da Comissão Executiva e, portanto, enquanto membro da Comissão Executiva, fui exposto a muito mais disciplinas e outras matérias às quais eu não estava habituado. E, portanto, eu lembro-me perfeitamente que ao fim de 6 meses comecei a ter muito mais interesse na área das operações, na área financeira, na área de recursos humanos, na área de marketing, do que propriamente na parte legal. Eu acho que foi aí que se fez o clique. Foi aí que eu vi a luz. Eu já tinha dito que logo no decorrer do curso começou também a sentir o bichinho por tema da gestão, não foi? Sim, e depois acho que foi aí, ao fim de 6 meses, eu acho que percebi que podia ser melhor gestor do que era advogado. Convidei um colega meu, que tinha sido meu estagiário, para ir ser ele o advogado interno da McDonald's e passei-me a dedicar a outras áreas dentro da Comissão Executiva e, passado algum tempo, fui convidado para ser diretor-geral. Porque passou, de facto, muito pouco tempo, estava a ver no seu percurso e foi praticamente menos de 2 anos, assumiu, de facto, a liderança de McDonald's em Portugal. Recorda-se quando tem, de facto, formalmente esta função, quais foram, assim, as suas primeiras grandes decisões que teve que tomar neste projeto? Eu lembro que a primeira grande decisão foi: vais ter que voltar para os restaurantes e aprender mais sobre o negócio. Porque eu, quando entrei na McDonald's, passei 10 dias nos restaurantes, como toda a gente passava. Mas para ser diretor-geral era preciso muito mais do que isso, não é? A McDonald's era uma empresa, e na altura ainda mais do que hoje, uma empresa muito operacional, em que 75% ou 80% dos diretores-gerais tinham começado nos restaurantes, tinham crescido dentro da empresa. Portanto, eu era o primeiro advogado que ia ser CEO de uma McDonald's. E tinha que, de facto, ganhar credibilidade e legitimidade para estar a discutir questões operacionais num negócio que é um negócio de cêntimos e, portanto, que se tem que ter um grande conhecimento operacional. E eu lembro-me na altura que pedi à minha antecessora, agradeci-lhe imenso o convite e a confiança, e disse: mas vou-te pedir uma coisa, é que dá mais alguns meses, porque eu quero me preparar bem, quero ir para os restaurantes. E, portanto, ela aceitou atrasar a sua saída da McDonald's e eu fui 6 meses para os restaurantes. E tive a fazer tudo aquilo que se faz num restaurante, fiz aberturas, fiz fechos, fiz entregas, estive no balcão, estive na cozinha, estive no drive, estive no Colombo, estive em Vila Franca de Xira, estive na segunda circular. Lembro-me de uma história engraçada na altura, que foi: eu disse, eu vou para os restaurantes, mas é um assunto que fica aqui entre nós, porque já sabia que se isto soubesse entre os meus amigos que ia gerar alguma confusão.
E assim foi, a formação estava a correr extraordinariamente bem, até ao momento em que eu estava na janela do drive da segunda circular e apareceu um amigo meu a fazer um pedido, e ele olhou para mim e eu olhei para ele e disse, pronto, esta tarde vai ser uma tarde muito complicada. E assim foi, ele depois, enfim, foi dando voltas e foi-me fazendo pedidos cada vez mais esquisitos, um Big Mac sem picos, ou um cheeseburger sem queijo. E depois avisou, entretanto, todos os meus amigos que começaram a aparecer e a fazer cada vez mais pedidos só para me complicarem a vida, ao ponto de eu ter pedido ao gerente, tens-me tirar aqui da janela do drive, para que tu possas fazer dinheiro hoje em dia, porque senão isto vai atrasar o serviço. E depois ele, enfim, tirou-me e depois eles foram-se embora. Mas foi uma experiência muito gratificante. Mas foi fundamentalmente isso que eu achei que era muito importante fazer. E hoje, olhando para trás, de alguma maneira, esse ato também de alguma humildade de assumir, eu não sei, portanto eu quero preparar melhor e vou... Hoje, olhando para trás, sente exatamente isso. Na altura achava que isso era importante, hoje tenho a certeza que foi fundamental. Tenho a certeza, completamente. Eu tinha advogado escrito na testa, não é? Portanto, era impossível ter qualquer conversa sobre o negócio, ainda para mais com franchisados, porque 80% dos restaurantes são operados por franchisados, que são empreendedores fantásticos e experientes, e mesmo com as próprias pessoas da empresa, sem perceber bem o negócio. E, portanto, era impossível eu ter tido a carreira que tive na McDonald's se não percebesse bem o negócio. E esses primeiros meses foram meses muito importantes. A verdade é que faltou seguramente a ter uma grande experiência, porque de Lisboa rumou a Paris. Sim. Foi para a McDonald's França. Sim, ainda tive 8 anos em Portugal. E nesses anos em Portugal foram anos também muito interessantes, porque eu apanhei um bocadinho a tempestade perfeita, que foi, eu entrei e passado 3 meses as ações da McDonald's bateram no mínimo histórico de sempre. E havia uma situação de grande conflitualidade com os franchisados, problemas enfim, com a McDonald's, em cima da globalização, portanto, tudo estava a acontecer ao mesmo tempo. E, portanto, tinha de facto que haver ali uma transformação grande na empresa. E para isso foi preciso criar um clima de grande confiança entre a empresa e os franchisados. Foi preciso dar condições de rentabilidade para que toda a gente fizesse dinheiro, inclusive os franchisados. E depois foi preciso alinhar toda a gente naquilo que tinha que ser feito e que era muito diferente do que tinha acontecido até agora. Nós tivemos que todos alinharmos que teríamos que investir €500 mil a remodelar um restaurante e não 12 mil euros como se tinha gastado até aí. Que tínhamos que ter ingredientes portugueses, que tínhamos que trabalhar sobre a qualidade dos ingredientes, que tínhamos que investir na transparência, que levar as pessoas às cozinhas, que levar as pessoas a conhecer os fornecedores. E, portanto, houve um processo de transformação dentro da empresa, muito importante na altura, e que não poderia ter sido feito se não houvesse, de facto, este alinhamento de mindset entre a empresa, os fornecedores e os franchisados. Foi o resultado também dessa grande operação que o levou a Paris? Sim, quer dizer, como em qualquer empresa, não é? Os resultados depois apareceram, nós fizemos aqui coisas boas e eu tive uma sorte fantástica de ter uma equipa notável em Portugal. Uma equipa muito diversificada. Eu fiz algumas mudanças na empresa, algumas pessoas continuaram, outras pessoas de fora, outras pessoas foram pessoas que cresceram lá dentro. Mas foi uma equipa, de facto, fantástica, das melhores equipas de gestão com quem eu trabalhei. Os resultados apareceram e, portanto, como sabe, nas empresas acaba por acontecer com naturalidade. E então recebi o convite para ir para Paris como responsável do sul da Europa e também como membro da Comissão Executiva da McDonald's França. Como é que foi, uma vez mais, essa experiência? Porque era igualmente muito jovem, com tamanha responsabilidade. Era a cereja no topo do bolo, como tínhamos falado, era a experiência internacional que também lhe fez, de alguma forma, brilhar os olhos quando aceitou este convite. Foi? E como é que foi? Antes de mais, foi um projeto familiar, porque ir para Paris, eu na altura tinha 2 filhos ainda adolescentes, era um projeto que tinha que ser aceito e vivido em família, e assim foi. Não foi sempre fácil ao princípio, mas depois acabou por ser um projeto familiar que toda a gente gostou e que recorda hoje com grande saudade. Depois era um desafio muito grande, porque nós tínhamos 9 países e que iam desde a Grécia à Suíça e desde Marrocos até a Holanda, portanto países completamente diferentes. E era preciso alinhar esses países dentro de uma estratégia de crescimento
que de alguma forma nós já tínhamos feito em Portugal e quisemos implantar nos outros países. E para isso era preciso alinhar as pessoas para pensar da mesma maneira, não é? A McDonald's é uma empresa operacional e, portanto, em que alinhar a execução é muito fácil, não é? Alinhar a execução foi aquilo que a McDonald's fez durante 50 anos. Mas quando estamos num processo de transformação cultural, é preciso alinhar o mindset, não é? Porque alinhar a execução traz-nos resultados de curto prazo. Alinhar o mindset é aquilo que nos faz trazer resultados de longo prazo. E, portanto, ter os vários países a fazê-lo, mas guardando aquilo que era a sua relevância local, é muito importante. A McDonald's tem os arcos dourados, que é um símbolo dos mais conhecidos no mundo, é uma das marcas mais valiosas e, portanto, a estratégia não era nunca esconder os arcos dourados, porque isso é o asset mais importante que a empresa tem, mas era dar-lhes um toque local e, portanto, não era pôr as pessoas locais à frente dos arcos dourados, porque isso seria desvalorizar uma marca muito importante, mas também não era pô-las atrás. E, portanto, era um bocadinho pôr, se quiser, os CEOs e as equipas locais ao lado dos arcos dourados e deixar que, dentro de uma moldura, houvesse alguma liberdade para os países introduzirem ingredientes locais, fazerem parcerias com os fornecedores e encontrarem formas de se tornarem mais relevantes de acordo com as culturas de cada país. Uma questão de identidade local também, não é? E uma questão de ligação às comunidades, porque há uma parte de ligação comunitária muito importante que a empresa fazia e que não era conhecida, e que não desvirtuava o core business, não é? A McDonald's iria sempre vender mais Big Macs do que outra coisa qualquer. Mas, por exemplo, em Portugal foi muito importante nós acrescentarmos as sopas ao menu. Foi um projeto que não foi fácil. Eu apresentei o projeto a primeira vez, foi a Chicago, veio recusado passado 2 dias, depois voltei a apresentá-lo passado uns meses, veio recusado outra vez, enfim, com uma ameaça velada, não vamos mais falar disto. Depois disseram-me que eu podia ter aqui umas sopas, se fossem umas sopas de pacote e que juntasse água. Isso não era isso que eu quero um produto que seja relevante para os portugueses. Portanto, quero ter caldo verde, quero ter sopa de feijão, sem comprometer o serviço, com os maiores padrões de qualidade e de segurança alimentar, mas é possível fazê-lo nos restaurantes. E depois acabámos por fazer, se quiser, à terceira, e porque, obviamente, os bons resultados me ajudavam um bocadinho a ter esta liberdade, eu, à terceira vez, resolvi pedir desculpa, se fosse o caso, em vez de pedir autorização. O teste acabou por correr muito bem, e nós lançámos as sopas. Somos o único país do mundo, ainda hoje, que tem as sopas como um menu permanente, e até há pouco tempo, não sei quais são os resultados agora, mas ninguém vendia mais sopas em Portugal. E, portanto, foi importante para dar mais complementaridade àquilo que oferecíamos, mas também para fazer uma ligação emocional ao cliente português, sabendo que nós tínhamos o maior consumo de sopas em toda a Europa. E, portanto, esse foi um exemplo de relevância local que depois foi replicado nos outros países. Falamos muitas vezes de clientes, mas esquecemos muitas vezes nesse cliente interno, não é? A quem temos que vender constantemente ideias, soluções e fundamentar aquilo que estamos, de facto, a argumentar, que faz algum sentido. Completamente. E no caso da McDonald's, ainda é mais relevante, porque 80% dos restaurantes na altura, e hoje já são mais, já vai ser mais de 90%, são explorados por franchisados. E, portanto, nós podemos ter uma estratégia ótima na sala de reuniões da administração, mas depois, se essa estratégia não for percebida pelos franchisados, acaba por não ser aplicada como deve ser nos restaurantes. E, portanto, uma das grandes prioridades que nós sempre tivemos, a minha equipa, quer em Portugal, quer no sul da Europa, foi ter este alinhamento com os franchisados e que tinham que perceber porque é que fazíamos isto, não é? E porque é que era importante para o negócio, e porque é que o negócio iria crescer desta maneira. E não havia outra maneira de o fazer, muitas vezes, do que ir aos restaurantes. Eu, com as minhas equipas, passava muito tempo nos restaurantes, falando com os franchisados ou com os diretores de restaurantes, dos gerentes de restaurantes, nos casos dos restaurantes da companhia. Passámos muito tempo no terreno a explicar-lhes porquê. Houve uma altura que fazíamos o que nós chamávamos as universidades de verão, em que erigíamos alguns temas como os grandes temas para discutir e passávamos 2 ou 3 dias num sítio com alguma tranquilidade para discutir os grandes objetivos estratégicos da empresa, e foi esse processo que a pouco foi mudando as mentalidades e alinhando as pessoas para aquilo que tinha que ser feito para um bom negócio. Ainda enquanto estava em França, recebeu o prémio do Best Leader Awards.
e eu li a entrevista e teve a ler para não me enganar, que dizia que um líder tem que ter a capacidade de gerar empatia e motivar os seus colaboradores, bem como tomar decisões sem saber todas as respostas. Se em 2013 isto era, sem dúvida nenhuma, muito importante, hoje, onde cada vez mais se fala na liderança humanizada, isto é completamente crucial. É completamente crucial. Agora, eu acho que já não chega. Eu acho que hoje em dia dizer que o líder tem que ser empático é quase um clichê, não é? Aliás, eu acho que até há aqui um risco que se pode correr, que é dos líderes que acham que são bons líderes só porque lidam com empatia e que podem muitas vezes correr o risco de perder um bocadinho a noção daquilo que é o bem comum para a empresa e o objetivo final, não é? Porque se nós apenas estamos a refletir as preocupações das pessoas, muitas vezes perdemos o foco naquilo que é o objetivo principal e aquilo que é o bem comum de uma organização. E, portanto, eu acho que mais importante do que empatia, há um autor que fala muito nesta ideia de compaixão. E o que é a compaixão neste sentido empresarial? A empatia é eu ouço o que vocês me estão a dizer. A compaixão é o que é que eu posso fazer para te ajudar? Como é que eu te posso ajudar a ser melhor? Como é que eu te posso ajudar a cumprir este objetivo da organização? E que eu acho que é um conceito muito mais poderoso, porque a empatia é uma emoção, a compaixão neste sentido é uma intenção e, portanto, é algo deliberado e que faz com que as pessoas trabalhem em conjunto. E, portanto, acho que continua a ser importante, mas acho que, por exemplo, hoje em dia é muito importante esta ideia, este sentido de pertença às organizações, não é? Que os ingleses chamam o sense of belonging, não é? Como é que lá se chega? Como é que nós conseguimos ter este alinhamento entre os valores individuais das pessoas, o valor da empresa e fazer com que as pessoas se sintam parte de uma organização em que todos partilhamos esses valores. E chegamos lá pela empatia, chegamos pela compaixão, mas também chegamos lá pela autenticidade. Eu acho que a autenticidade nas organizações é cada vez mais importante. E mesmo então, neste cenário em que as organizações trabalham mais remotamente e que há mais reuniões online, etc., eu acho que os líderes têm que ser cada vez mais autênticos. Acho que a diversidade é cada vez mais importante. E nem vou fazer aquilo que é para a diversidade, porque é óbvio. E as organizações serem inclusivas. Quer dizer, tudo isto vai para além da empatia. A empatia é apenas uma parte, se quiser, daquilo que eu acho que é importante nas organizações. E depois é uma coisa que tem que ser vivida, ou seja, uma empresa dizer, o sense of belonging para nós é uma coisa muito importante. Os valores e a vivência dos valores entre todos e vocês sentirem que fazem parte de algo que tem muito a ver convosco e vamos todos fazer coisas que vão transformar o mercado, que vão transformar o mundo, etc. É importante. Mas tem que ser genuíno. Eu fiquei surpreendido porque vi um estudo da Accenture de 2022 que dizia que praticamente 50% dos CEOs achavam que o sense of belonging era importante, mas que era uma ferramenta de branding e não um agente de mudança para se fazer qualquer coisa. Quer seja cumprir os objetivos, quer seja ter um objetivo maior. E, portanto, isto é um erro enorme e eu acho que essas empresas em que acham que este sense of belonging é apenas uma ferramenta de marketing ou de branding, mais cedo ou mais tarde vão, obviamente, ficar para trás comparativamente com as outras empresas. Sobretudo também naquilo que as novas gerações hoje tanto procuram, não é? Nessa autenticidade. Claramente. E não numa estratégia de marca para pura atração. Claramente. Aliás, é impossível, eu acho que a autenticidade hoje em dia é cada vez mais importante. Eu também vi um estudo da McKinsey há pouco tempo em que 40% das pessoas, aí eu estou-lhe a falar, isto é o seu ramo, portanto sabe isto melhor do que eu, mas 40% das pessoas não desistiam da primeira entrevista porque sentiam que a organização não era suficientemente inclusiva. E, portanto, isto é uma coisa que se sente, não é? As pessoas podem ter um PowerPoint fantástico, mas há tanta informação, não é? Há tanta informação nas redes sociais, aqui e ali, que as pessoas conseguem perceber o que está escrito e que é verdadeiro e aquilo que é apenas uma proposta de venda.
E isso revela, de facto, a importância da autenticidade. De país rumo à Suíça. Sim. Foi assumir uma vez mais, novamente, membro da Comissão Executiva, assumir uma função de Senior Vice President. Foi mais um grande desafio? Foi mais uma grande experiência? Foi uma experiência grande. Mas posso voltar atrás? Pode, claro. Não, só porque estamos a falar, eu depois não sei quanto tempo é que temos. Mas, Não, pode falar à vontade. não, porque são temas que eu gosto de discutir, ainda para mais com alguém que é muito melhor do que eu nesta área. Mas, quando estamos a falar das características de liderança, eu acho que a empatia é importante, a questão da flexibilidade é muito importante, não é? Quer dizer, hoje em dia, antes dizíamos que era importante saber gerir com ambiguidade. Quer dizer, hoje em dia isso é um given, não é? O mundo é cada vez mais imprevisível. A inteligência artificial, a pandemia virou isto de pantanas, a inteligência artificial, ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer, nem que profissões é que vão existir e o que é que elas vão fazer. E, portanto, esta ideia de flexibilidade das organizações e das pessoas serem mais ágeis, terem esta capacidade de adaptação e serem mais rápidas a decidir, acho que vai ser cada vez mais importante. E, finalmente, eu acho que há uma característica muito importante que é a capacidade de simplificar. Esta capacidade de simplificar problemas complexos, não é? Nós, mais do que há uns anos, quando essa entrevista foi feita, nós temos toneladas de informação. E a informação entra-nos de várias maneiras, não é? Não é só através dos mídias tradicionais, é com inúmeras redes sociais, ou plataformas, ou podcasts, ou outras coisas. E, portanto, a capacidade de um líder para conseguir distinguir o principal do acessório e para seguir em frente, simplificando situações muito complexas, eu acho que é uma qualidade de liderança cada vez mais importante. Aliás, não é por acaso que numa das últimas reuniões do World Economic Forum esta capacidade de simplificar os problemas complexos estava entre as qualidades de liderança do futuro. E eu acho que vai ser cada vez mais assim. Até porque as pessoas procuram, naturalmente vem da liderança, mas as pessoas procuram isso que estava a dizer, que é organizações cada vez menos complexas, cada vez menos processuais, cada vez mais ágeis. E, portanto, isso não parte da liderança, vai ser difícil que se verifique depois no todo, não é? Exato. E cada vez mais, por exemplo, eu ainda estava na McDonald's quando nós passámos por um processo de reestruturação em que deixámos de ter uma estrutura vertical e passámos a ter uma estrutura completamente horizontal. Portanto, desapareceram as áreas do mundo, na altura, e organizámos-nos por clusters de países em função do seu nível de desenvolvimento. E isto foi feito, obviamente que há aqui há razões económicas para que isto acontecer, mas também há razões de eficiência. E o futuro veio provar que essa reorganização deu resultados, porque as coisas começaram ou continuaram a fazer-se com mais eficiência, com menos silos e principalmente com maior partilha de informação. Dizia eu há pouco que foi para Chicago, quando de facto foi aí que assumiu funções a nível mundial, na gestão daquilo que é de facto a rede de franchising que tem vindo a comentar. Tenho duas perguntas numa só, que é, por um lado, o que é que foi chegar a esta, como é que foi chegar a esta posição, portanto acaba por assumir de facto uma função a nível mundial, e por outro que é, começa-se a perceber que temos hipótese de facto de ir, naturalmente, por competência, por resultados, a poder assumir este tipo de responsabilidade, de função, e começamos de facto também a planear a nossa carreira com uma forma mais intencional? Ou sente que no seu caso foi de facto um crescimento completamente orgânico e em função daquilo que foi efetivamente só acontecendo? Eu nunca planeei a minha carreira à régua e esquadros. Portanto, e acho que então, se começasse hoje, então de todo, mesmo que quisesse, nunca o conseguiria fazer, não é? Com tantas mudanças que acontecem muito mais rapidamente. Portanto, isso nunca aconteceu. As coisas foram acontecendo naturalmente. Havia várias coisas que para mim foram sempre importantes. Que foi, primeiro, isto é ou não uma coisa que te desafia? E que tu te sentes desafiado, sim ou não? Sim. Check. Segundo, é ou não um projeto de crescimento?
versus um trabalho de rotina ou de apenas gestão. Check. Terceiro, vais poder escolher ou não a tua equipa? Sim. Check. Quarto, vais poder ou não ter alguma autonomia de decisão, mesmo dentro de uma grande organização? Check. E estas 4 características para mim eram importantes. Obviamente que o último, que a autonomia ganha-se, não é? Eu, quando comecei a minha carreira, não era um miúdo que eu podia dizer ao Lúcio, quero ter autonomia, que era eu, até porque não sabia o suficiente para ter autonomia. Ainda bem que eu não tive autonomia no princípio, porque tinha dado ainda mais erros do que aqueles que dei. Mas esses 4 pontos, para mim, foram importantes e as coisas foram acontecendo. Eu acho que a minha mudança depois para a Europa aconteceu também numa altura muito, muito interessante, que foi como é que nós tínhamos começado um processo de reestruturação no sul da Europa, de transformar a marca em termos de branding, em termos da imagem dos restaurantes, dos quiosques de pedidos, por exemplo. Foi uma coisa que nós começámos na Europa do Sul e que depois foi adaptada em todo o mundo, onde nós temos aqui uma filosofia de inovação que era muito protegida pelo meu chefe da altura, que era uma pessoa verdadeiramente extraordinária, um francês, que foi a pessoa mais exigente, mas mais inteligente com quem eu trabalhei e que fomentava muito essa cultura de inovação. E, portanto, o desafio era como é que nós transportamos aquilo que fizemos no sul da Europa para a Europa, sabendo que na Europa tínhamos desde o Cazaquistão à Irlanda e desde Marrocos até à Noruega, países completamente diferentes do ponto de vista cultural, países completamente diferentes em termos do seu modelo de crescimento. Havia países que estavam a crescer organicamente e outros países que estávamos a abrir restaurantes, havia países onde nós estávamos diretamente e países onde tínhamos franchisado e, portanto, como é que nós conseguimos crescer e crescer rapidamente, porque até aí a empresa tinha que crescer rapidamente e tinha que mudar, e nós não podíamos arriscar ter na Europa uma marca a 2 velocidades, porque estávamos muito avançados naquilo que eram alguns pontos da marca e dos clientes e da imagem nos países do sul da Europa, mas os outros não podiam ficar para trás. E, portanto, foi um desafio muito interessante fazer crescer toda a gente ao mesmo tempo e podermos alinhar o nosso crescimento e o nosso modelo de crescimento em todos os países da Europa. Essa parte foi uma parte muito interessante, a parte da estratégia e de como implementar. E depois houve uma parte também que foi muito interessante, quando me fizeram o convite para ir para Geneve, disseram que gostávamos que tu ficasses com a área de supply chain e de logística. Enfim, não era. Eu disse, mas olha, não é uma área que eu tenha trabalhado, mas vamos a isso. Mas eu pedi-lhes na altura, mas eu gostava que, além destas 2 áreas, também quero ficar com a área do desenvolvimento sustentável. E porque era uma área onde já havia trabalho feito pela McDonald's que não estava a ser comunicado e havia muito mais para fazer. E fiquei com essa área de desenvolvimento sustentável. E deu-me um gosto enorme trabalhar nessa área, porque havia, e ainda há muita coisa para fazer, mas eu acho que tinha que se começar por algum lado e, portanto, nós já tínhamos feito muitas coisas a nível dos restaurantes, em termos de poupança de energia, de utilização de materiais recicláveis, mas a grande pegada de carbono, se quiser, do ponto de vista ambiental, não acontece nos restaurantes, mas acontecia com os fornecedores e, portanto, era importante envolver os fornecedores neste processo. E estabelecer métricas concretas, até porque o greenwashing não funcionava na altura, como não funciona agora, metas concretas, mesmo que não seja para amanhã, porque as pessoas percebem que uma empresa que contém 36 mil restaurantes que não pode mudar de um dia para o outro, mas que haja um compromisso para a mudança. E, portanto, foi isso que nós conseguimos fazer, foi um compromisso para a mudança com os fornecedores. Fizemos, na altura, o primeiro livro branco sobre o desenvolvimento sustentável na Europa e que depois acabou por basear uma estratégia de desenvolvimento sustentável para a McDonald's em todo o mundo e essa parte deu-me imenso gosto fazer. João, tu fez praticamente tudo aquilo que havia para fazer no universo da McDonald's. Entretanto, depois o João acabou por, de facto, decidir abraçar outros desafios. Desde então que está ligado a inúmeros projetos, coisas do mais diversificado que há, que vou tentar, de facto, passar para a maioria deles, porque tenho, de facto, muita curiosidade em
sobretudo em perceber como é que o João faz esta gestão de tantas coisas ao mesmo tempo. Mas em 2018 o João é fundador e co-CEO de um projeto na área da restauração, que também foi reconhecido como o conceito mais inovador de retalho em 2022. É CEO de uma consultora, Senior Advisor em várias empresas de Private Equity. Continua igualmente a retirar grandes aprendizagens destes seus desafios pessoais? Sempre, sempre. Continuar a aprender bastante quer dizer, cada vez mais, porque acho que o processo de aprendizagem numa empresa nunca acaba, não é? E também havia um autor há pouco que dizia que como é que ele olhava para os líderes do futuro como learning machines, não é? Quer dizer, há um processo de aprendizagem constante, não é? Nós temos que ir sempre, temos sempre que nos ir adaptando, ainda para mais com tudo aquilo que acontece muito rapidamente agora, mas principalmente, eu acho que se aprende muito com as pessoas, não é? E eu aprendi muito com os millennials e quando achei que percebi os millennials apareceu a geração Z e quando eu acho que percebo a geração Z, se calhar não percebo tanto, mas quer dizer, aprende-se imenso com as pessoas, não é? E é um desafio que eu gosto muito, é de conseguir tentar perceber as pessoas e como é que elas encaixam nas organizações e como é que se podem complementar umas às outras. Desses projetos, quer dizer, o meu projeto pessoal é um projeto que o mais importante nasce entre amigos. Isto pode-se dizer o nome, não pode? Pode, claro. Chama-se Vira Frangos. Vira Frangos. É ótimo, é um projeto ótimo. Mas que nasceu entre três amigos. Dois de nós estávamos em organizações que já tinham sido concorrentes uma da outra e dissemos um dia, vamos fazer qualquer coisa à volta da comida portuguesa. E as circunstâncias juntaram-se, ele acabou por sair da organização onde estava e eu, e depois juntámos um terceiro amigo e dissemos vamos fazer uma coisa à volta da comida portuguesa com o objetivo de ter a maior cadeia de restauração de comida portuguesa no mundo. E preparámos durante 2 anos, tivemos 2 anos a preparar antes de abrir o primeiro restaurante. Porque aprendemos com os erros das nossas ex-empresas e com a McDonald's, nomeadamente, do ponto de vista tecnológico. Nós sabíamos que hoje em dia era impossível uma empresa, mesmo um restaurante ou uma cadeia, não ter um suporte tecnológico muito forte. E, portanto, investimos muito nisso, desenvolvemos um projeto piloto com a Microsoft para criar um sistema que permitisse que a operação, desde a operação do restaurante, à formação das pessoas, até às campanhas de marketing, até aos horários dos funcionários, até à gestão dos fornecedores, tudo fosse feito de uma maneira integrada num telemóvel ou num tablet, numa lógica de simplicidade. E, portanto, investimos muito nisso. E depois tentámos perceber o que é que poderia sair lá fora, não é? E nós fomos ao congresso da Fast Company 2 anos seguidos, andámos por lá a fazer brand safaris, como nós chamámos, andámos à caça de marcas ou de conceitos. Fomos a Singapura, fomos a Londres e depois percebemos que havia uma apetência dos estrangeiros pelo frango com piripiri. Não é peri-peri, como eles chamam, mas com piripiri. Mas o desafio era de como é que nós conseguimos fazer aqui um conceito que seja fiel àquilo que as pessoas gostam, mas que também seja diferente. E, portanto, o nosso slogan é novo desde sempre. Ou seja, que tenha o sabor do frango tradicional português, mas que seja servido de maneira diferente. E, portanto, é servido desossado, do ponto de vista nutricional não tem gorduras adicionadas e assenta numa ideia de grande simplicidade. Ou seja, é simples na confecção, é simples na operação, é simples na formação das pessoas, é simples na logística e na entrega, porque hoje em dia um conceito, para ser escalável, se não for simples, é completamente... não consegue passar num determinado patamar. E você sabe também como é, a parte das pessoas então é fundamental, não é? E nesta área da restauração, com a rotação que existe, se nós demoramos 2 semanas a formar uma pessoa, quando a pessoa está formada, a pessoa sai. E, portanto, nós temos, por exemplo, na área das pessoas, um processo de formação muito simples, user-friendly, que é feito no telemóvel, no tablet das pessoas, em que a pessoa, ao fim de 2 dias, está apta para trabalhar num dos nossos restaurantes. E, portanto, isto nasceu como um projeto de pessoas, continua a ser um projeto de pessoas, temos uma equipa fantástica. Nós somos uma pequena startup da restauração. Seremos grandes um dia, mas ainda não somos. E temos a sorte de ter pessoas connosco
que eu digo que não vestem uma camisola, vestem várias camadas de camisola, e portanto a diretora de recursos humanos, se for preciso, vai ajudar no restaurante, o diretor de marketing, se for preciso, vai ao fornecedor buscar caixas e ingredientes, e é uma equipa notável, com um espírito de corpo extraordinário e que nos entusiasma bastante. Também se diverte muito a fazer isso, não diverte, João? É divertido começar do zero, não é? E, portanto, depois de ter a papinha toda feita durante não sei quantos anos, não é? Na maior organização, não é? Nós podíamos tentar ser inovador, mas a papinha estava lá, a marca estava estabelecida. É um desafio extraordinário começar do zero, não é? E começar do zero numa área onde já havia coisas muito bem feitas, não é? Eu gosto imenso de frango, e há ótimas churrasqueiras, eu sou cliente, tenho uma ao lado de casa que eu adoro e que gosto muito, mas fazer uma coisa diferente e para escalar. E, portanto, o nosso grande objetivo é começar em Portugal, ir crescendo, consolidar a operação e depois crescer lá para fora. O João é também administrador não executivo em geografias completamente distintas, como também já vem sendo habitual no seu percurso profissional. Participa em imensos projetos de mentoria ligados a algumas universidades, como é o caso da Católica da nova ESBE. Está muito envolvido na Young Presidents Organization. Faz parte do Conselho da Diáspora Portuguesa. Como é que se faz isto tudo? Às vezes já me tenho feito essa pergunta. Quer dizer, assim, nos meus, como disse, estou em vários boards como administrador não executivo fora de Portugal. Há sempre alguns elementos comuns em tudo isto, que é, primeiro, é um projeto, serem projetos de crescimento. Segundo, terem a ver com várias geografias, e portanto eu tenho um projeto que não é num país, mas é para a América Central, tenho um projeto que não é num país, para o norte da Europa, tenho um projeto para os países bálticos, não para um país, a mesma coisa com os Balcãs. Portanto, são projetos de crescimento internacional, que é uma coisa que me continua a dar muito gosto em fazer. Segundo, sentir a missão das pessoas com quem eu estou, e muitos destes projetos que eu estou agora são empreendedores que começaram do zero, ou empresas de natureza familiar que querem crescer, e portanto sentir esta ambição de crescer. E terceiro, eu agora nesta fase tenho esta vantagem, que é de poder trabalhar com pessoas com as quais eu gosto. E isso é algo que eu não Fazer essa escolha é uma grande vantagem. Fazer essa escolha é uma vantagem e torna tudo mais fácil. E, portanto, a gestão do tempo, a gestão das agendas, das viagens, torna tudo mais fácil se nós gostamos do projeto e se gostamos das pessoas. O que é que o João ainda não fez que gostava de fazer? Eu quando saí da McDonald's e fui falar com o CEO, nós tínhamos fechado um projeto grande e tive esta conversa com o CEO, eu disse, olha, eu tenho 50, mas só tenho 50. E, portanto, ainda quero fazer muita coisa. E, passados uns anos, continuo a querer fazer muita coisa. Quer dizer, a bucket list vai mudando, porque há sempre coisas que eu vejo e que me interessam e que gosto de fazer. Do ponto de vista pessoal, eu gosto muito de subir montanhas. E foi assim um vício que me veio numa parte, enfim, mais recente. Subi o Kilimanjaro com um grupo de amigos há pouco tempo e gostava de continuar e dar o passo seguinte. Há um projeto para subir o Monte Fuji, há outro para ir ao base camp do Everest, e portanto é uma coisa que eu gosto muito de fazer, não só porque tem a ver com um aspecto de superação, mas também tem a ver com um aspecto de equipa e de solidariedade que se desenvolve numa montanha, e as pessoas que já o fizeram percebem bem aquilo que eu estou a dizer. Do ponto de vista social, se quiser, eu gostava de aprofundar mais a minha cidadania e a minha contribuição em Portugal. Eu acho que a nossa geração, a minha geração, eu acho que a minha geração é responsável pelo estado em que nós estamos hoje. E, portanto, independentemente de qualquer das nossas opções políticas, acho que todos reconhecemos que podíamos estar e deveríamos estar muito melhores. E, portanto, a minha geração foi a minha geração que nos colocou aqui. Não fomos os únicos, mas nos colocou aqui. E, portanto, acho que nós temos um dever de cidadania de tentar deixar isto melhor para os nossos filhos. E nesse sentido, há coisas que se podem fazer e que me entusiasmam. Eu trabalho, por exemplo, no Conselho da Diáspora Portuguesa, em projetos
como é que nós conseguimos aproveitar os gestores portugueses ou empreendedores que estão lá fora para trazer projetos para Portugal e desenvolver programas para poder reter ou trazer de volta a pessoas que vão lá para fora, principalmente esta geração, não é? Isto é uma tragédia o que se passa hoje em dia, porque a geração mais bem formada da nossa história vai para fora, não é por opção, vai para fora por obrigação. Portanto, é ótimo as pessoas poderem viajar e irem lá para fora e aprenderem, mas terem a opção para o fazer e não fazerem por obrigação, e porque têm aqui salários que de facto não lhes dão a mínima qualidade de vida. E há vários projetos que nós temos em curso para tentar exatamente desenvolver parcerias em Portugal com entidades privadas, com entidades públicas, com as universidades. Temos universidades extraordinárias em Portugal com quem podemos desenvolver projetos, exatamente para tentar com que esta geração ou possa voltar ou possa não ir tão rapidamente. Obviamente que se não houver criação de riqueza, tudo é mais complicado. Mas eu acho que é tempo da minha geração deixar de se queixar do mundo e tudo mais alguma coisa e dizer o que é que eu posso fazer, não é? Para estas coisas. E, portanto, esta ideia de cidadania e de poder contribuir para algumas causas que para mim são importantes, acho que está muito presente naquilo que eu gostava de fazer nos próximos tempos. O João, ao longo da nossa conversa, tem vindo falando em alguns autores. Que grandes leituras é que o João tem feito ao longo da sua carreira e que hoje nos deixaria assim como exemplo, que de alguma forma o marcaram? Olha, eu sempre gostei imenso de ler e li muito e continuo a ler. Não há um livro marcante que eu possa dizer assim que me inspirou durante o resto da carreira. Quer dizer, eu gostei muito de ler. Agora voltei a ler o Essa de Queiroz e alguns livros do Essa de Queiroz que eu tinha lido quase por obrigação e que agora voltei a redescobrir o prazer de alguns autores portugueses. E li recentemente um livro muito interessante chamado As Causas do Atraso Português. E eu acho que vale a pena lerem, porque é de um académico português que vive em Londres e que explica as causas do atraso português, não dos últimos 50 anos, mas ele vai atrás até à altura pós-descobrimentos para explicar, e acho que é uma leitura muito interessante que eu estou a fazer hoje em dia. E que é suscetível de várias discussão, mas acho muito interessante. Queria lançar-lhe um desafio que não sei se eventualmente é possível fazê-lo, no sentido de, olhando para a sua carreira, consegue identificar assim um momento francamente desafiador, francamente fora da sua zona de conforto, onde até sentiu mais alguma dificuldade acrescida em contornar, em dar a volta. Consegue identificar, João? Sim, eu acho que sim. Eu acho que quer dizer, do ponto de vista profissional, o maior desafio da minha carreira foi o último, enquanto eu estive na McDonald's, que foi encontrar um master franchising para a China. Era um mercado com 2.400 restaurantes e o CEO da McDonald's tinha comunicado a Wall Street que tínhamos que franchisar 4.000 restaurantes até ao final de 2018. Portanto, era uma obrigação pública, estava comunicada e não podíamos falhar. Eu, na altura, era Chief Franchising Officer e para chegarmos a esse objetivo tínhamos que, de facto, franchisar o mercado da China, que não é um mercado, não é? São vários mercados, várias geografias, várias culturas dentro de um país imenso. E foi apaixonante porque foram 6 meses muito intensos na China, entre 6 meses e 1 ano, em que nós sabíamos que estávamos condicionados pelas condições político-económicas. É um choque cultural tremendo. Não é? Eu fartei-me de ler livros sobre como negociar na China e quando lá cheguei era tudo ao contrário daquilo que nós tínhamos lido e, portanto, fomos aprendendo durante as negociações e fomos, enfim, conhecendo a realidade. Mas foi um desafio extraordinário em que eu tive a sorte de ter uma equipa muito boa a trabalhar comigo
E eu sempre me senti muito confortável ter pessoas mais inteligentes do que eu nas equipas e ter assim, eu de facto devo ser o tipo menos inteligente à volta da mesa. Isso também dá uma dose de desafio e me dá uma dose enorme de conforto. E eu, nesse caso, tinha uma equipa extraordinária a trabalhar comigo e nós conseguimos fechar esse negócio 1 ano antes do prazo previsto e com isso completámos o plano de reestruturação que o CEO tinha comunicado ao Wall Street e foi, no fundo, esse negócio antecipou a conversa que eu tive com o CEO quando eu lhe disse que só tinha 50 anos e que queria fazer outras coisas. E, portanto, eu acho que esse foi o maior desafio que eu tive na minha carreira. João, queria agradecer-lhe a sua disponibilidade. Eu acho que ao longo da nossa conversa há um grande elo comum que o João foi sempre enaltecendo, que são as pessoas. Constantemente o João foi, de facto, dando valor às pessoas com quem se foi cruzando, às equipas com quem teve o privilégio de trabalhar, ao conjunto de pessoas que lhe permitiu ir fazendo um conjunto de coisas e terminou ainda agora a dizer que nessa altura, neste último grande desafio que mencionou, que tinha de facto uma equipa onde eventualmente o João seria a pessoa menos inteligente à volta da mesa, que não seria seguramente, e portanto eu acho que deixa, aquilo que estava a falar há pouco da liderança, não é? No foco, o elo comum da nossa conversa são seguramente as pessoas e portanto obrigada por isso também, João. Muito obrigado. Posso só acrescentar uma coisa à Pode pessoas? Eu disse que se você não me travar eu continuo a falar. Vamos a isto. Eu continuo a falar sobre isso, porque é uma questão que eu quando vou com as várias universidades com as quais eu colaboro e falo com esta geração e com os alunos e os miúdos, e há uma grande ansiedade relativamente ao que é que eu vou fazer no futuro, o que é que eu vou fazer, não sei o quê. E eu relativamente às pessoas, eu retirei 3 ensinamentos que me ajudam hoje em dia a explicar isto aos miúdos. O primeiro a coisa pior que pode existir numa organização é a arrogância e os tiques de autoridade. Portanto, o maior destruidor de valor de qualquer organização. Já era e continua a ser. E, portanto, é algo que todos temos que ter atenção nas organizações. A segunda coisa é que, contrariamente àquele ditado, ou àquele que se diz de que o comboio só passa uma vez, isso não é verdade. No caso da minha carreira, isso não foi verdade. Primeiro passou o Intercidades, depois passou um TGV e agora, se calhar, passaria um carro sem condutor, um carro sem condutor, não é? E eu acho que um dos erros que as pessoas fazem às vezes é dizer assim, eu vou aproveitar porque isto é uma oportunidade única e nunca mais vou ter na vida. Isso pode ser um fator para a pessoa aceitar um desafio, mas a pessoa essencialmente tem que gostar daquilo que vai fazer, tem que sentir que vai gostar de trabalhar com as pessoas, tem que sentir que vai gostar do projeto. E se isso acontecer, depois o resto é um acrescento. Mas aceitar um projeto só porque é uma situação única, acho que hoje em dia, acho que os comboios ainda circulam muito mais. E a última parte tem a ver com as pessoas, e depois calmo, definitivamente, é isto, que é, eu acho que a melhor medida de sucesso ou de mérito de uma pessoa numa organização não são os resultados enquanto a pessoa lá está, mas são os resultados que a empresa tem quando a pessoa sai. Porque isso significa que se escolheu bem o sucessor, que se deixou uma boa equipa, que se deixou uma boa cultura, e estamos a falar de pessoas e acabamos a falar de pessoas, a mim dá um gozo enorme perceber que as pessoas que eu deixei nas organizações depois continuam a subir, vão muito para além até daquilo que eu fiz, e isso para mim deixa-me completamente realizado. Também seguramente para aquilo que o João lhes deixou a eles e deixou neles. Obrigada, João. Muito obrigado. Obrigada. Até ao próximo Profiler.